Fala, galera, tudo certo? Mais uma vez, mais um Conjectura pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu espero que, sabe, o conteúdo desse vídeo... É nóis, abraço, obrigado, gente. Uma salva de palmas para Valeu, mais um. E a gente vai ficando aqui. Deus abençoe. É nóis.